Olá, meus queridos alunos da primeira série do ensino médio, um bom dia! Estamos aqui para esta próxima aula de literatura, onde nós vamos dar seguimento à periodização literária para começarmos as escolas literárias. Para você que ainda não se lembra, a periodização literária começa em dois períodos. A era colonial, onde o Brasil ainda estava dependente de Portugal na economia e na formação política, né? E a era nacional, quando o Brasil, após a independência, já pôde escrever os seus textos de acordo com a literatura. Então, nós podemos dividir muito bem, como você consegue ver aqui, esses dois períodos, um em azul e um outro em verde, como você pode ver aí no vídeo, a começar pelo trovadorismo, século XII a XIV, o humanismo e o renascimento cultural da história, século XIV e XV, o classicismo, século XVI, XVII, o barroco, século XVII para XVIII, o arcadismo, século XVIII. Agora, no Brasil, tudo isso se inicia no quinhentismo, que é a primeira escola literária brasileira e que nós estudaremos durante este ano. O quinhentismo, que é a escola da descoberta do Brasil feita por Pedro Álvares Cabral. Depois, em sequência, você tem o barroco no século XVII, o arcadismo no século XVIII, o romantismo já com o país independente no século XIX, realismo, naturalismo e parnasianismo, os três no século XIX, simbolismo na transição do século XIX para o XX, o pré-modernismo e o modernismo brasileiros no século XX e XXI. Se nós passarmos cada uma das escolas, a gente vai ver esse material, você vai ter toda a parte teórica em arquivos do seu portal EDB, a gente vai explicando como se deu tudo isso. O trovadorismo, as trovas, foi a escola das cantigas, a escola literária que uniu em Portugal e em toda a Europa a música e a poesia em 4 cantigas: amor, amigo, escárnio e maldizer. O humanismo, a visão antropocêntrica, o homem como centro do universo, tendo em vista a figura do teatro e as grandes diferenças que se deram a partir da figura do trovadorismo, que era o teocentrismo. Então, o trovadorismo teocêntrico, Deus como centro do universo, o humanismo antropocêntrico, o homem como centro do universo. Daí, no Brasil, o quinhentismo com a literatura do descobrimento, a literatura jesuítica, que se deu a partir de 1500 com a carta escrita por Pero Vaz de Caminha. E o classicismo, que foi em Portugal o início do racionalismo, do nacionalismo utópico, do império da razão, do equilíbrio, do rigor formal, surgiram para que no Brasil e em Portugal se dessem as duas próximas escolas que nós vamos falar agora. O barroco, a partir da reforma protestante, o dualismo entre bem e mal, o jogo de palavras, o jogo de ideias, o cultismo, conceptismo, Deus e diabo, bem e mal, e o arcadismo, que é justamente o quê? A visão do clássico a partir da natureza como local de equilíbrio para este ser humano. Tendo em vista tudo isso, a figura da mulher ganha destaque na literatura a partir do século XIX, com o romantismo. O romantismo que tem a visão do eu lírico, a visão do amor, o índio como herói e o Brasil em suas cores a partir da fauna e da flora, destacam o amor como principal de todos os sentimentos. Realismo e naturalismo marcaram o império da razão, onde o homem era analisado psicologicamente na figura do realismo e patologicamente e objetivamente na figura do naturalismo, onde toda a ideia da razão é contemplada a partir do determinismo, o homem como centro do universo,
e também o positivismo, o cientificismo e o racionalismo. A ciência que se coloca acima da fé. O parnasianismo encerra a tríade realista com a visão mais de rigor estético da beleza formal, da estética da forma. A poesia é predominante, a poesia que resgata a antiguidade clássica dos deuses gregos. Diante disso, o parnasianismo, que encerra toda esta visão parnasiana e esta visão que é cultista a favor da ideia da antiguidade clássica, faz nós chegarmos ao século XX com uma visão mais relacionada ao simbolismo. Em 1896 a 1902, o simbolismo surge no Brasil e em Portugal como o movimento que trabalha com a musicalidade, com o uso das cores, com o uso dos símbolos e da imaginação acima de qualquer coisa, que é o que se chama de irracionalidade dos pensamentos. Com essas bases, põe-se o fim da antiga literatura e início de uma nova literatura, a partir do papel do pré-modernismo e do modernismo no Brasil, ligados ao movimento futurista, às vanguardas europeias e principalmente à Semana de Arte Moderna, que rompeu com o tradicionalismo, deu liberdade estética e formal à arte literária e resgatou os valores literários brasileiros. A partir daí, durante o período do regime militar, entre os anos 60 até os dias de hoje, chega-se ao movimento pós-moderno, que é o que nós estamos vivendo hoje, aonde você tem o hiperrealismo, que é a realidade acima de qualquer coisa, a individualidade artística, onde cada um pode expressar o seu movimento artístico, não preso ao movimento histórico, mas sim ao seu pensamento, ao seu projeto de arte, e a ideia do prazer hedônico, o prazer acima de tudo, independente de valores ou de regras impostas pela sociedade. Ok, meus alunos? Todo este material você vai ter acesso no portal EDB, na parte Arquivos, periodização literária, que encerra este conteúdo.